Não vou apresentar-vos todo o texto que tinha previsto, vou apresentar-vos os objetivos deste relatório e irei debater os pontos centrais do relatório. E, se me permitem, vou fazer a minha apresentação em português, porque é hábito falar a minha língua materna. E há ainda interpretação disponível. E esqueci-me, peço desculpa de agradecer a todos que ainda aqui estão, agradecer aos colegas de painel, dizer que não irei fazer o enquadramento legal, nem apresentar os dados quantitativos, porque já foram aqui explanados durante o seminário. Essencialmente, este relatório, quando me foi proposto, primeiro é claro, e penso para todos nós, que falar de igualdade de género é perceber o conceito da equidade do ponto de vista da visibilidade, do empoderamento, da responsabilidade e a participação dos diferentes géneros na vida pública e privada. Portanto, irei saltar 2 parágrafos, isto para ajudar os tradutores, e neste sentido, a educação para a igualdade nas escolas deve iniciar-se o mais cedo possível, já aqui foi dito, particularmente na escola primária ou até mesmo na educação pré-escolar, dando continuidade no ensino secundário e superior. Neste sentido, o relatório final representará os seguintes objetivos gerais. Primeiro objetivo, garantir a igualdade e o empoderamento das raparigas pela educação. Segundo objetivo, cumprir a Convenção de Istambul quando encara a educação como ferramenta de prevenção da discriminação de género. E criamos, a partir daqui, 5 objetivos específicos. O primeiro objetivo será criar uma cultura escolar da igualdade de género, supervisionar criticamente os currículos e os materiais de estudo, assegurar a igualdade de género no que diz respeito à tomada de decisões pessoais e profissionais, melhorar a percentagem de mulheres em posições de responsabilidade e em cargos de topo, promover a igualdade em termos de independência económica. Definido o porquê e os objetivos, segue-se o como, as medidas concretas que olharam e olham sempre para as orientações dadas pelo Conselho Europeu. Promoção das disciplinas científicas, tecnológicas, de engenharia e de matemática junto do público feminino, campanhas de informação e motivação para a escolha de profissões não estereotipadas, programas de formação em igualdade de género na formação de professores, supervisão de manuais e de materiais pedagógicos, criação de uma cultura escolar da igualdade de género, iniciativas de consciencialização para a igualdade de género destinadas aos pais, medidas de ação para melhorar as percentagens de homens na educação infantil e de cuidados, paridade na educação para uma real igualdade de género, assistência financeira às famílias para apoiar a manutenção e a educação das raparigas na escola. Olhando agora para o contributo de todas as forças parlamentares desta instituição, a quem agradeço profundamente a reflexão conjunta e a participação neste relatório, particularmente ao deputado Maragall, conclui-se que é necessária a presença de todos os que têm, direta ou indiretamente, responsabilidades na educação para a igualdade de género. Assim, foram definidos 3 pilares que sustentam este relatório: formação, currículo e materiais de estudo. Em relação à formação, definimos que seria importante que modos de formação fossem constituídos para a igualdade de género, na formação inicial e contínua de professores, na formação de funcionários das instituições de ensino, de jovens e crianças, dos pais, através de programas de educação parental, dos empregadores e dos seus funcionários, e formação para a igualdade de género, nas comunidades, através das organizações comunitárias. Pegando nas palavras da Sílvia, de facto não há uma escola neutra, da mesma maneira que não há um currículo neutro. Por isso é importante a análise do currículo. Do ponto de vista formal, deverão ser dadas orientações aos Estados-membros que garantam a não discriminação de género e respectiva supervisão pedagógica dos currículos através, por exemplo, dos centros de investigação em educação. A análise do currículo informal, onde deverão ser criadas atividades complementares que fortaleçam o currículo formal no que diz respeito à igualdade de género. Atividades que fomentem a autoconfiança das raparigas, que vão desde as competências físicas, por exemplo, os cursos de defesa, emocionais, sociais, culturais, tecnológicas,
científicas às competências intelectuais. Estas atividades facilitarão posteriores escolhas profissionais não estereotipadas, sendo também por isso fundamental a formação em empreendedorismo. Queremos também trabalhar um currículo chamado currículo oculto, muito investigado, nos Estados Unidos. Este currículo diz respeito aos valores e ações de socialização oferecidas pelos diversos agentes educativos, poderá ser de forma intencional ou não intencional. No caso da sala de aula, particularmente, este currículo deve ser trabalhado com os professores, tanto na formação inicial como na formação contínua. Grupos de reflexão, liderados por especialistas da área da educação e da igualdade de género, devem ser sugeridos pelos estabelecimentos educativos e estes grupos devem, a nível micro, fazer o mesmo exercício com os seus estudantes. Daqui, bem como em todas as dimensões do currículo, deve-se instigar as jovens a uma maior participação social e política, iniciando este processo nas próprias estruturas da escola. Pretende-se, com isto, a criação do espírito de liderança nas jovens. Decorre daqui a urgente e necessária orientação das raparigas para a educação vocacional e para as ciências, de forma que a segregação profissional seja eliminada. E, por isso mesmo, não deixamos de fora a reflexão sobre a criação de cotas para educadores e professores de sexo masculino na educação pré-escolar e primeiro ciclo, ensino primário. Irei saltar novamente parte do texto, porque estou a ficar sem tempo, e saltaria um parágrafo. Ainda em relação à formação, porque atrás estava a falar das tecnologias de informação e comunicação, é fundamental a formação em prevenção de cyberbullying e de todos os tipos de violência sobre as crianças e raparigas dentro e fora da escola. Esta parceria entre, por exemplo, instituições educativas e autarquias deverá pressupor a criação de um conselho constituído por diversas entidades internas e externas a essas instituições, com o objetivo primordial de garantir a supervisão e a promoção da igualdade de género. O combate situa-se na luta contra estereótipos de género, que deve se iniciar na educação pré-escolar e estender-se na aprendizagem ao longo da vida. Só assim é que as próprias estruturas sociais e culturais e económicas, aquelas que se evita que impeçam de as mulheres seguirem as carreiras profissionais em qualquer área da sua escolha. Daí decorrendo também que o próprio direito à maternidade, que já aqui foi falado, não pode nunca constituir-se como um obstáculo às carreiras profissionais, mas antes como uma positividade na vida pessoal e profissional de uma mulher, assim como um ganho efetivo para a própria sociedade. O mesmo se aplicando, claro está, à paternidade. A supervisão destes currículos, desde objetivos, conteúdos e estratégias, e materiais e avaliação, e numa segunda fase de programas disciplinares e planificações, deverá ser avaliada particularmente pelos centros de investigação em educação e especialistas de igualdade de género, numa lógica de equipas interdisciplinares e transnacionais a serem financiadas pelo Horizonte 2020. Em relação aos materiais pedagógicos, e entendemos por isso livros, manuais, materiais digitais, etc., devemos fomentar o uso das tecnologias pelas raparigas dentro da escola. Também deveremos avaliar conteúdos de discriminação de género eventualmente existentes nesses materiais do ponto de vista conceptual. Propomos ainda a criação de materiais pedagógicos que promovam a igualdade de género em equipas constituídas por docentes e estudantes. Esta experiência já foi feita, por exemplo, em Portugal. Defendemos uma educação que coloque as crianças e os jovens no centro da aprendizagem dos valores democráticos e que compreenda os direitos das crianças e da igualdade de género como centro motor da vivência social. Só a partir desse momento, nem eu, nem mais nenhum deputado precisará de produzir relatórios que apelem ao direito, que apelem ao respeito pela igualdade e pela dignidade humanas na vida da Europa. Por isso mesmo, recomendamos ainda a criação do Prémio Europeu para a Igualdade de Género nas escolas, incentivando os Estados-membros a fazer o mesmo a nível nacional. Este prémio deverá ser atribuído às escolas que tenham um melhor projeto de igualdade de género. Só assim, e já termino, pela educação democrática,
se combate a pobreza, a desigualdade social e económica. Isso exige um real investimento que não se compadece com as políticas de austeridade e que é suscetível de ser financiado pelo Plano de Investimento, Horizonte 2020 e fundos comunitários. Muito obrigada.